Galera, a bomba da vez explodiu no Real Madrid. Já deixa o like para fortalecer, porque o que está acontecendo nos bastidores do Santiago Bernabéu é coisa grande. Poucos dias depois da demissão de Xabi Alonso, o clube já vive um novo capítulo turbulento, e logo na estreia do técnico interino Álvaro Arbeloa, a principal notícia é pesada. Mbappé e Rodrigo devem começar no banco de reservas, enquanto jovens como Franco Mastantuono e Gonzalo Garcia ganham espaço no ataque. E olha, isso não é só uma mudança pontual para um jogo de Copa do Rei contra o Albacete. Isso pode indicar muita coisa sobre o momento interno do Real Madrid, sobre como o elenco está lidando com essa fase de instabilidade. Para entender melhor esse cenário, a gente precisa voltar alguns meses, quando Xabi Alonso assumiu o comando técnico com enorme expectativa, já que vinha de bons trabalhos e tinha respaldo dentro do clube. Só que a verdade é que as coisas nunca encaixaram totalmente, especialmente no setor ofensivo, onde estrelas como Vini Júnior, Bellingham, Mbappé e Rodrigo nem sempre conseguiram render juntos. A eliminação na Supercopa da Espanha acabou sendo a gota d'água, e a diretoria decidiu encerrar o trabalho de Xabi após apenas 6 meses, algo que mostra o nível de exigência do Real Madrid e também a pressão absurda que existe sobre qualquer treinador que senta naquele banco. Com a saída de Xabi Alonso, quem assume de forma interina é Álvaro Arbeloa, ex-lateral, ídolo do clube e figura muito respeitada internamente, especialmente por sua ligação forte com a base e com os valores históricos do Real Madrid. E já no primeiro desafio, Arbeloa mostra que não tem medo de tomar decisões fortes, porque, segundo informações do Diário AS, ele prepara um ataque completamente diferente do que a torcida está acostumada a ver. Mbappé e Rodrigo, 2 nomes que normalmente seriam titulares absolutos em qualquer jogo, devem começar no banco contra o Albacete, enquanto o jovem argentino Franco Mastantuono recebe mais uma oportunidade, ao lado de Gonzalo Garcia e com Vini Júnior mantido como principal nome ofensivo. O interessante aqui é entender o contexto dessas escolhas, porque elas não surgem do nada. No caso de Mastantuono, a situação é delicada. O argentino chegou ao Real Madrid cercado de enorme expectativa, contratado por cerca de 60 milhões de euros, um valor altíssimo para um jogador tão jovem. Até agora, porém, ele não conseguiu justificar esse investimento dentro de campo, sendo alvo constante de críticas da imprensa e da torcida. Mesmo assim, Arbeloa parece disposto a bancar o garoto, talvez acreditando que confiança e sequência podem fazer a diferença, especialmente em um jogo de Copa do Rei, teoricamente menos pressionado do que uma partida decisiva de La Liga ou Champions. Já a permanência de Gonzalo Garcia entre os titulares é mais fácil de entender quando a gente olha para os números. O jovem vive um excelente momento, marcou 4 gols nas últimas 3 partidas e vem aproveitando muito bem as chances que recebe. Na prática, isso significa que a Arbeloa está premiando rendimento, algo que muitas vezes a torcida cobra em elencos recheados de estrelas. Comenta aí o que você acha. Faz sentido manter quem está em boa fase, mesmo deixando craques no banco, ou no Real Madrid os grandes nomes sempre deveriam jogar? Vini Júnior, por outro lado, é o único atacante que deve permanecer intocável nesse novo desenho ofensivo. O brasileiro é visto como peça-chave, participou normalmente de todos os treinamentos e conta com a total confiança de Arbeloa, que é um grande admirador do seu estilo de jogo. Isso mostra que, apesar das mudanças, existe uma hierarquia clara sendo mantida, e Vini segue como referência técnica e emocional do time, especialmente em um momento de transição no comando. Mas a história não para por aí, porque além de Mbappé e Rodrigo, há rumores fortes que Jude Bellingham também pode ser bancado nessa estreia do novo treinador. Ainda não existe confirmação oficial sobre o restante da equipe titular, porém tudo indica que Arbeloa não deve escalar força máxima, adotando uma postura mais cautelosa. Se pararmos para pensar, isso faz sentido, já que o treinador está apenas começando seu trabalho, não conhece totalmente o grupo em contexto de jogo e pode usar essa partida como um grande laboratório para observar comportamento, intensidade e resposta dos jogadores. Outro ponto importante que precisa ser destacado é o clima interno deixado por Xabi Alonso. Informações apontam que pelo menos 7 jogadores do elenco fizeram críticas duras ao ex-treinador desde novembro, o que indica um desgaste grande na relação entre comissão técnica e grupo.
Isso ajuda a explicar por que o desempenho coletivo nunca foi consistente e por que, mesmo com tantos talentos reunidos, o Real Madrid parecia travado em vários momentos da temporada. Na prática, essa ruptura interna pesa muito mais do que qualquer esquema tático e Arbeloa agora precisa reconstruir confiança e harmonia em tempo recorde. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque surge a discussão sobre o trio Vini Júnior, Bellingham e Mbappé atuando juntos. O que muita gente não sabe é que, apesar do talento individual absurdo, esse trio pode gerar problemas de encaixe, especialmente quando não existe um sistema muito bem definido. Espaços ocupados de forma parecida, pouca recomposição defensiva e a necessidade de todos serem protagonistas são fatores que podem desequilibrar o time. Isso mostra que o problema do Real Madrid talvez não fosse apenas Xabi Alonso, mas também a dificuldade de gerenciar tantas estrelas ao mesmo tempo. Quando a gente analisa essa decisão de Arbeloa de bancar Mbappé logo de cara, fica claro que existe também um recado sendo passado. Ninguém é intocável, independentemente do nome, do salário ou do status. Isso pode funcionar como um choque positivo no elenco, aumentando a competitividade interna. Mas também traz riscos, já que lidar com egos desse tamanho nunca é simples. O que podemos tirar disso é que o interino está disposto a assumir responsabilidade e mostrar personalidade, algo que nem sempre acontece em trabalhos provisórios. Em termos de impacto, esse jogo contra o Albacete ganha uma importância muito maior do que parecia à primeira vista. Não é apenas uma partida de Copa do Rei, mas um termômetro para entender como o Real Madrid vai reagir após a saída de Xabi Alonso e como os jogadores vão responder às escolhas de Arbeloa. Uma boa atuação dos jovens pode fortalecer a ideia de renovação e meritocracia, enquanto um tropeço pode aumentar ainda mais a pressão e a instabilidade no clube. No fim das contas, a verdade é que o Real Madrid vive mais uma fase de transição, algo até comum para um clube que está sempre buscando o topo, mas que cobra resultados imediatos. A aposta em Mastantuono, a manutenção de Gonzalo, a confiança em Vini Júnior e o banco para Mbappé, Rodrigo e possivelmente Bellingham mostram que mudanças reais estão acontecendo, pelo menos no curto prazo. Agora, resta saber se isso é apenas uma estratégia pontual ou o início de uma nova forma de pensar o time. E eu quero saber de você. Arbeloa está certo em bancar Mbappé e apostar nos jovens ou isso é um risco desnecessário para um clube do tamanho do Real Madrid? Deixe teu comentário aqui embaixo. Participa da discussão. Se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol, porque essa história ainda promete muitos capítulos.